Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre acomodação aqui na Irlanda, mas eu vou falar de uma maneira diferente. Hoje eu vou falar sobre relação entre landlord e os inquilinos. Ficou curioso? Aguarda aí que eu volto logo após a vinheta. Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Mudando de Vida. Se você ainda não segue o meu canal, tá perdendo tempo. Se inscreva no canal, aciona o sininho para ficar ligado em todos os vídeos que aparecem no meu canal. No meu canal você vai encontrar vídeos falando sobre mudança de vida, vida na Irlanda e intercâmbio. Isso mesmo, coisas que os outros canais não mostram, não falam, não divulgam, eu mostro aqui. Hoje eu vou falar sobre um assunto que vai ser muito polêmico. É a acomodação aqui na Irlanda, mas eu vou falar sobre um jeito diferente, em um olhar diferente. Eu vou falar sobre a relação entre o landlord e o inquilino. Mas antes de tudo, eu tenho que dar um resuminho do que acontece aqui na Irlanda. Vamos lá. Landlord é o dono da casa que aluga para os inquilinos. Inquilino aqui na Irlanda a gente chama de tenant, ok? Então vamos, para facilitar, vou falar landlord e inquilino, ok? Landlord é o dono do imóvel e o inquilino, a gente sabe, é aquela pessoa que aluga o imóvel, ok? A gente sabe que aqui na Irlanda tem muito serviço ultimamente, se encontra serviço assim de rodo, é muito fácil encontrar serviço nesse momento na Irlanda. Mas o que está tendo dificuldade é encontrar acomodação em qualquer parte da Irlanda, isso mesmo. No meu ponto de vista, o que agravou essa crise foi... O que aconteceu no meu ponto de vista? Quando veio a pandemia, muita gente voltou para os países de origem, ok? E aí os preços abaixaram. Eu vi isso porque eu estava aqui na Irlanda. E eu tinha colegas espalhados aí na Irlanda toda e eles falaram, ó, muita gente está indo embora e os preços estão abaixando, beleza? Só que aí, com o final da pandemia, o que aconteceu? Muita gente voltou para a Irlanda, e principalmente pessoal da Europa, pessoal da Lituânia, pessoal da Polônia. Muitos europeus vieram para cá atraídos pelo alto salário que a Irlanda tem. E também veio a leva de estudantes. Estudantes vieram para cá para estudar. E aí o que aconteceu? Oferta e demanda. Pouca oferta e muita demanda. Os preços aumentaram. Não só isso, aconteceu a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E aí o que aconteceu? Muitos refugiados vieram para a Irlanda. E aí o governo incentivou os irlandeses que tivessem um quarto a mais que recebessem os refugiados, né? E o governo dava uma ajuda de custo. E o que aconteceu? As vagas que tinham foram ocupadas também pelos refugiados. Esse foi o meu ponto de vista, que eu acho que agravou ainda mais a crise na Irlanda. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não vou tomar partido de um lado ou de outro, não vou tomar partido de landlord ou de inquilino, quero deixar bem claro isso aqui, mas eu vou mostrar os 4 cenários entre relação landlord e inquilino, ok? Então já passei esse resuminho, o que está acontecendo aqui na Irlanda, está difícil de achar acomodação e quando acha é um preço alto. Mas vamos lá, relação landlord e inquilino. O cenário 1 é o melhor cenário que poderia ocorrer. É quando o landlord é gente boa e o inquilino é gente boa. Ou seja, quando o landlord ele aluga a casa, providencia tudo uma casa precisa e ele nem enche o saco do inquilino, ele só quer saber ali se o dinheiro caiu na conta, pronto. Se acontece alguma coisa, o inquilino precisa de algum conserto, ele liga para o landlord vai lá, arruma o que está quebrado, o que está faltando. Esse é o melhor cenário, quando o landlord é gente boa e o inquilino é gente boa. Então o landlord, para ser gente boa, ele não enche o saco do inquilino, ele só quer saber se o dinheiro caiu ou não. Se você precisa do landlord, o landlord vai lá e arruma o que tem que arrumar. O inquilino, quando o inquilino é bom, quando ele aluga a casa, ele zela pela casa. Ou seja, ele não deixa a casa zoneada, ele deixa a casa limpa, cuida das coisas.
Se quebrou alguma coisa, ele repõe, avisa o landlord, ó, quebrou tal coisa, eu vou pagar. Ele não faz barulho depois de certas horas, porque tem muitas casas aqui que depois das 10, né, a região, se você começa a fazer festa, barulho, os vizinhos começam a reclamar para a polícia e a polícia vai reclamar para o landlord. Então, quando o inquilino também é bom, ele segue as regras. Então, não tem barulho depois de determinadas horas, não faz festa, não liga o som no último volume. Às vezes eu passava ali em Dublin e eu passava em umas casas que tinha uns brasileiros com um volume muito alto, 8 da manhã. Aí eu falei, meu Deus do céu, não é só o brasileiro, mas assim, o inquilino no geral, ok? Esse é o melhor cenário. O inquilino é gente boa e o landlord é gente boa também. O lado ruim disso, né, que algumas pessoas podem achar, é que quando você acha o landlord gente boa, geralmente tem algumas regras. Mas vamos entender o lado do landlord. Ele está alugando uma casa, tá? E às vezes ele mora na casa também. Às vezes ele tem um quarto lá que ele está alugando, então ele está morando na casa. E aí tem que ter umas regras, tipo assim, algumas regras que ele já vi aqui nos grupos. Não pode ter animais, não pode ter fumar, não pode fazer barulho, tem que seguir as regras. Mas são regras de convivência. Tipo assim, você usou uma coisa, pegou, usou, lavou, guardou. Coisa assim, sabe? Para não deixar a casa zoneada, né? Não pode receber visitas de terceiros, porque imagine, tem a família ali que tá morando, ele tá alugando um quarto. E aí você começa a receber muita visita de terceiros, você não sabe quem tá entrando, se desaparece alguma coisa, dá uma encrenca. Então ele põe umas regras. Então, ó, o aluguel é esse, não pode animais de estimação, não pode fumante, não pode receber visitas. E é um dos cenários que tem aqui, né? Mas pensa o seguinte, quando o landlord é gente boa, ele vai ver como o inquilino é e quando ele confia no inquilino, aí ele começa a liberar essas, não, pode receber visita, pode, mas aos poucos, não assim de primeira vista, né? Porque de primeira vista, então, se você coloca uma regra, o pessoal zoneia. É o que acontece aqui. De novo, não estou defendendo nem o landlord, não estou nem defendendo o inquilino, só estou mostrando os cenários, ok? O segundo cenário é quando o landlord é gente boa e o inquilino é ruim, ou seja, o inquilino acaba atrasando o aluguel, o inquilino acaba danificando a casa, não zelando pela casa, ele faz bagunça, faz festa, passa das 10 horas, tá lá fazendo festa, churrasco, som alto e os vizinhos reclamando. E aí, isso aí é um comportamento de inquilino ruim. Principalmente se você está numa região residencial, tem famílias ali. Então, tipo assim, 10 da noite, o pessoal já tá dormindo aqui, né? Agora você vai lá, fica aumentando o volume, vai fazendo uma festa, ou mesmo vai ouvir um som muito alto. Os vizinhos vão reclamar para a polícia vai entrar em contato com o dono da casa. E aí começa a confusão. De novo, eu não estou defendendo nem o landlord nem o inquilino, só estou mostrando aqui o cenário. Esse aqui é o cenário 2, quando o inquilino é gente ruim e o landlord é gente boa. Alex, você só está falando bem do landlord? Não, não é isso, eu estou mostrando os cenários. Agora eu vou mostrar o cenário número 3, que é quando o inquilino é gente boa e o landlord é ruim. O que acontece? O inquilino vai lá, alugou a casa, está seguindo todas as regras, paga em dia o aluguel, mas o landlord começa a encrencar. O landlord chega na casa sem avisar e começa a fiscalizar. Geralmente, se você alugou uma casa que o landlord não mora lá, ele, acho que é um direito de fiscalizar, mas ele tem que te avisar antes, ó, eu vou passar aí tal dia para verificar a casa. Só que aí tem muitos landlords que chega de surpresa sem avisar, com a chave da casa já abrindo, então isso aí o landlord é ruim, tá? O inquilino é gente boa, ele tá pagando tudo certinho, toma conta da casa, cumpre as regras, mas o landlord começa a ser muito cri-cri e começa a implicar com muitas coisas, tá? Essa é uma das situações que mais acontece aqui. O landlord é gente ruim e às vezes o cara quer procurar problema para tirar você, o inquilino da casa, para alugar para uma outra pessoa com preço maior.
Infelizmente é o que acontece aqui, tá? Essa é a situação 3, quando o inquilino é gente boa e o landlord é muito gente ruim. Quarto cenário é o pior cenário que existe. É quando o inquilino é ruim e o landlord é ruim também. Aí o que acontece? Mistura as duas partes ruins. O inquilino acaba não zelando pela casa, o inquilino acaba atrasando o aluguel, fazendo festa, fazendo churrasco, altas horas da noite, fazendo bagunça na rua, fumando, usando coisas que não deve usar. Os vizinhos reclamam para a polícia vai lá, então dá aquela confusão. E o landlord é gente ruim, então ele chega no meio da bagunça, vê aquilo lá, começa a discutir, às vezes despeja sem dar aviso prévio. Essa é o pior cenário que existe, tá? Então eu mostrei aqui para vocês 4 cenários da situação entre landlord e inquilino. Cenário número 1, quando o landlord é gente boa e o inquilino é gente boa. O cenário número 2 é quando o landlord é gente boa, mas o inquilino não é. O cenário número 3 é quando o inquilino é gente boa, mas o landlord é gente ruim. O cenário 4 é o pior cenário que existe, quando o landlord é ruim e o inquilino também é ruim. Aí os dois não se bicam, dá confusão. Geralmente essa relação aí dura muito pouco, 1 mês ou às vezes 2 meses, mas não dura muito e é muita confusão. Por isso que a minha dica é, se você vai alugar alguma coisa, principalmente se você vai alugar para você mesmo, assim, um apartamento ou um quarto direto com o landlord, tenta ser gente boa, tenta seguir as regras, tenta não dar motivo, porque se pelo menos você se precaver do seu lado, você ser gente boa, se o outro lado ali, o landlord, for gente ruim, tem como você se defender, tá? Aí é um outro capítulo, aí tem que correr atrás dos seus direitos, mas pelo menos você tem que ser gente boa e seguir tudo. Uma coisa que eu acho engraçado também é que às vezes a gente vê nos grupos de WhatsApp ou no grupo de Facebook o pessoal postando vagas, tá? E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa vê lá o preço alto com várias regras e o pessoal já desiste ou começa a reclamar. Semana passada, retrasada, eu ajudei um colega meu a passar a vaga dele. Era um valor um pouco alto, tá? Mas a casa era impecável. Era uma casa de irlandeses, né? Era uma família que morava dentro da casa e estava alugando um quarto. Nessa família já passou um inquilino que ficou 6 anos, passou um inquilino que ficou 2 anos, passou um inquilino que ficou 1 ano e meio. Então sempre longos períodos lá, porque o pessoal gosta da casa. O preço era um pouquinho acima da média, era um quarto grande de casal, mas era só para uma pessoa e ia dividir o banheiro no corredor com uma outra pessoa. E a casa tinha de tudo. E só que a família, como a família mora lá, tinha umas regras. Então era não ter animais de estimação, não podia ser fumante, não podia receber visitas de terceiros, né? E eu coloquei no grupo lá e o pessoal começou a reclamar. Ah, mas é o preço caro e com todas essas regras. Mas o pessoal nem foi lá fazer entrevista, visitar, sentir a vibe. Você vê que quando o inquilino já começa a criar problema, quando já começa a reclamar. Cara, eu conheço o landlord, tá? De novo, não estou nem defendendo um lado nem do outro, só estou mostrando aqui a situação. O landlord e os inquilinos que passaram lá, eu conheci todos e são muito gente boa. Eles põem as regras porque tem que ter o limite. Então a pessoa já chega lá fazendo festa. Não é assim. Então, assim, às vezes você vai encontrar no grupo aí um valor um pouquinho alto, cheio de regras, e tenha certeza, essas casas são casas específicas para pessoas que querem estudar e trabalhar. Então é aquela pessoa que precisa de um lugar tranquilo para poder se concentrar nos estudos, que trabalha o dia inteiro, volta, precisa de um lugar para descansar. Então, são casas assim, tá? O que eu sugiro, quando você vê um anúncio assim cheio de regra, se o valor ali você conseguir pagar e se você interessar, vai pelo menos visitar. Visita, vê a vibe do local, conversa com o landlord, conversa com o inquilino, vê como é que tá as coisas ali, porque às vezes o
pessoal aqui reclama que não tá achando vagas, mas quando aparece uma vaga que pode ser uma coisa boa, o pessoal nem vai lá visitar. O pessoal, não, preço alto, cheio de regras. Uma coisa que eu morei lá em Dublin 2 vezes em casa de família irlandesa. Cara, é muito bom. É cheio de regra? É cheio de regras, mas são regras de convivência, nada assim que vai matar você. É tipo, como eu falei, tipo assim, não pode fazer barulho depois das 10. Não pode trazer visitas na casa, porque tem uma família que mora lá. Não, se você usou uma panela, acabou de usar, lava, guarda, coisas assim. Então, eu não tenho que reclamar em casa, em acomodação que é dentro de casa de família irlandesa. Eu já morei 2 vezes e, cara, muito bom, não tenho que reclamar. É rígido, porque, tipo assim, imagine, você é o dono da casa, tá morando ali e muita gente ali. Se não tiver uma regra para seguir, o pessoal faz bagunça. Então, é isso que as pessoas têm que entender um pouco, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, explicando novamente aqui. Eu não estou tomando partido nem do landlord, nem do inquilino. Eu só estou mostrando os cenários, o que acontece aqui, porque o meu canal, eu quero mostrar nesses vídeos coisas que os outros canais não falam. Você vai encontrar muito canal aí falando acomodação, problema de acomodação, mas ninguém fala sobre relação do landlord e do inquilino, do jeito que eu estou falando aqui, da situação, do ponto de vista do inquilino, ponto de vista do landlord. Então, esse é um vídeo que eu acho que vai causar alguma polêmica, mas, de novo, não estou tomando nem partido de um nem do outro. Eu só estou falando aqui para as pessoas saberem o que acontece aqui na Irlanda. Coisas que os outros canais não mostram, eu mostro no meu canal aqui. Então, se você gostou, deixa um like, deixa um comentário e até o próximo vídeo. Até mais!